Olá, me chamo Gabriel Oliveira, tenho 16 anos e sou muito fã do canal Você Acredita e decidi compartilhar o meu relato com vocês. Bom, na verdade, o ocorrido aconteceu com a minha avó, que também acompanha o canal. Então decidi contar a vocês a história. Certo dia, minha avó me contou que estava em sua casa junto com o marido dela, que hoje em dia é falecido. Minha avó conta que seu marido ia viajar em uma noite e ela não queria ir. Ela então chamou sua vizinha para ficar com ela nos 2 dias em que o marido dela ia ficar fora de casa. E a vizinha então foi. E então, as duas ficaram juntas fazendo companhia uma à outra. E minha avó conta que naquela noite, assim que anoiteceu, ela começou a escutar uns barulhos fora da casa. E ela disse que era como se algo ou alguém arranhasse a porta de sua casa. E minha avó nunca foi medrosa. Pelo contrário, sempre foi uma mulher forte e corajosa. E ela foi olhar pela janela. O que ela relata ter visto foi aterrorizante. Ela disse que viu um cachorro gigante de pelos totalmente pretos arranhando a porta de sua casa. E no mesmo momento em que ela viu aquela aberração, ela logo trancou a janela. E sem querer, ela encostou em um objeto que estava na janela e deixou cair no chão, o que fez um barulho bem alto, o que fez a criatura escutar e provavelmente perceber que havia gente em casa. Então, ela saiu da porta e veio até a janela, e ali ficou arranhando a janela também. E então, minha avó ficou trancada dentro de casa, junto à sua vizinha, que havia dormido e não tinha ouvido aqueles barulhos estranhos. E ela então acordou a vizinha. No momento em que ela acordou a vizinha, ela viu que um silêncio havia pairado sobre aquele lugar, como se não houvesse nada do lado de fora da casa. E ela disse que, por estar muito cansada, decidiu dormir um pouco e descansar. Então assim ela fez. Deitou-se. E no outro dia, ela foi ver em que estado estava sua porta. E ela disse que estava totalmente arranhada. E eram arranhões de algo muito afiado, como se fossem unhas gigantes. Quando anoiteceu, no segundo dia, ela informa ter apenas escutado alguns uivos, mas não aconteceu nada demais, nem aterrorizante como na noite anterior. E então, o terceiro dia amanheceu, e o seu marido havia chegado de viagem logo pela manhã. E minha avó, ainda assustada com o ocorrido, lhe contou toda a história. E ele disse que assim que o sol se pusesse e a noite chegasse, ele iria ficar com seu rifle esperando a criatura escondido bem na porta de sua casa. E assim ele fez. O marido da minha avó era corajoso até demais para ficar esperando aquela criatura ali fora. Ela disse que quando ficou de noite, ele logo começou a escutar uns barulhos estranhos e perto da casa em que eles moravam havia um mato. E ele avistou uma criatura bem grande escondida ali no meio do mato. E então, ele atirou sem pensar 2 vezes. E logo em seguida, após atirar, a criatura saiu do mato desorientado e correu para bem longe, soltando uivos ensurdecedores de dor. Meu avô continuou ali fora por algumas horas, na espera que aquele bicho voltasse para matar ele de vez. Mas não aconteceu. A criatura não voltou, e depois de ter certeza que ela havia ido embora, meu avô decidiu entrar para dentro de casa e foi dormir um pouco. No dia seguinte, minha avó relata que o sapateiro, que era vizinho deles, depois passou em frente à sua casa, e ela informa que estava sentado em sua cadeira na porta de casa, tomando um pouco de ar fresco. E ela diz que no momento que o sapateiro passou ali em frente à sua casa, ela logo avistou ferimento, que era muito parecido com o ferimento de uma bala, bem no braço do sapateiro. Minha avó informa que ficou desconfiada ao ver aquilo e comentou com seu marido, mas deixaram esse assunto quieto,
pois logo depois desse dia, o sapateiro se mudou dali onde eles moravam. E depois que ele se mudou, minha avó diz que nunca mais em sua vida ela viu aquele cachorro enorme nas redondezas de sua casa e nem perto daquela região. Hoje eu me pergunto, o que minha avó viu? Era um lobisomem ali arranhando a sua porta? Eu creio que tenha sido sim, pois logo depois que ela contou isso para mim, eu acabei procurando saber mais sobre lobisomens e assistir aos relatos do canal. E a forma que todos descrevem o lobisomem era exatamente do mesmo jeito que aquela criatura que meu avô viu. Boa noite.